som de Missão Impossível, porque parece uma missão impossível. Nossa! Direto de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, Alexandre Camilo, com muita alegria, nesse convite maravilhoso do workshop do Centro Cultural Santo Amaro. Alô, Luísa, que não morre mais do coração. Alô, Andréia. E alô, cada gestor de cultura, cada contador de histórias que está aqui ao vivo com a gente. Animados. Já estou com a minha vela acesa, que eu gosto de dizer que quem conta uma história acende uma luz no mundo. Esse nosso encontro é muito significativo, porque a gente vai falar de histórias, vai falar de alegria, vai falar de saudade e vai falar principalmente de doação de palavra, doação de amor. Claro que para tudo isso acontecer, eu vou precisar contar com a ajuda, com a participação de vocês. Por isso, a qualquer hora, mandem aqui no chat perguntas, comentários. É hora de compartilhar essa live também. Abra uma sala de vídeo, mande corações, avise os amigos que a gente vai estar aqui ouvindo e contando histórias. Então, a Luísa que está aqui, que é maravilhosa, vai estar colocando as perguntas para mim, a gente vai estar interagindo e vai ser muito importante a presença e a participação de vocês nesse encontro. Agradecendo, claro, a cada um e, em primeiro lugar, a Deus. Sim, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele nos inspira a poder cada dia viver uma história diferente, né? E é bíblico, né? Quando você tem a oportunidade, né, de oferecer a palavra para alguém. A boca fala o que o coração está cheio. Ah, a Benedita já falou aqui que alegria. A alegria é a minha de estar com vocês. Um beijo, Benedita. Um beijo a você que conta histórias para os pequenininhos. A Benedita é uma educadora, faz um trabalho espetacular. Além disso tudo, cuida muito bem da sua mãe, que não deixa de ser um trabalho de retribuição, já que as mães cuidam dos filhos, em algum momento os filhos vão cuidar dos pais. Vou pedir para a Luísa, que é um coração de pessoa, ela vai colocar umas telas, essa apresentação vai ficar salva e disponível para vocês. A primeira tela que vai dar... Barcimar Santiago, bom dia. Bom dia, Simone, Bárbara, Marcelo, que eu amo os três. Então, tem um Facebook que chama Barcimar Santiago. Muito bem, muito bem. Bom dia, muito obrigado. Aqui tem um pouco do meu trabalho, esse trabalho que eu faço dentro de empresas, levando histórias, falando de storytelling, né? Eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, formado em Artes Cênicas e um estudioso da cultura popular e dos contos de sabedoria. Tenho 52, vou fazer 53 anos, e nesse tempo eu tenho estudado, né, desde os 25, a importância do conto de tradição oral, né, a importância do conto de sabedoria. Na próxima tela, vou pedir para a Luísa colocar, tem o título, né, que é a arte de contar e encantar com histórias. E tem aí uma arte linda, que quem fez foi o Rogério, né? Que também é um rapaz que eu amo de paixão. Ele fez essa arte tão bonita no meu primeiro workshop, né? Maria da Glória está presente, então, maravilhosa também, contadora de histórias. Começou conosco no nosso projeto Semeando Histórias. Seguindo aqui adiante, eu vou pedir para a Luísa me ajudar. Vou contar uma história para vocês. Eu sei que a gente vai ter essa live repartida e depois muita gente vê, né, além dos que estão aqui ao vivo. E eu vou contar um conto de tradição oral
que fala sobre algo que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje. No 3, eu vou pedir para que você se permita dizer baixinho, era uma vez. E quando você diz era uma vez, você está avisando o seu inconsciente que agora ele pode ser criativo. E nas empresas, sempre vai ter espaço para alguém que é criativo. Quem é criativo nunca vai faltar trabalho. Então, estimular a criatividade é algo importante para o século XXI e sempre foi, mas vai ser fator de sobrevivência. E as empresas sabem disso. Por isso que storytelling é tão bem visto dentro do ambiente corporativo. No 3 a gente diz era uma vez. 1, 2, 3, era uma vez. Era uma vez um homem que queria ler, estudar, ele queria ser um líder que se destacasse. Na época que aconteceu essa história, na China, quem virava monge tinha acesso a livros e a ensinamentos que uma pessoa comum não teria. Então ele quis entrar para a ordem, para o monastério, para ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de poder aprender cada vez mais. E assim foi feito. Ele lia, ele estudava, ele aprendia. Então um dia, já formado e com experiência, ele soube que um velho monge, e conhecido e reconhecido por sua sabedoria, estaria numa cidade vizinha. Então ele não pensou duas vezes. Reuniu as poucas coisas que tinha e partiu em direção à cidade, na esperança de ser recebido pelo velho monge. E para sua surpresa, tudo foi mais fácil do que ele imaginava. Ele foi imediatamente bem recebido e quando estava frente a frente com o monge, o seu coração disparou. Então ele começou a falar. Ele disse que era um prazer estar com ele e que ele sempre ouviu falar nele e que ele lia e que ele estudava e que ele já fez vários cursos, mas que ele nunca tinha tido oportunidade de estar frente a frente com ele. Então o velho monge deu um sinal e fez o seguinte convite: vamos na sala ao lado tomar chá? O monge mais novo ficou um pouco sem saber o que responder na hora, mas é claro que concordou. Claro. E à medida que eles foram caminhando para a sala ao lado, o monge mais novo não parava de falar. Nossa, que prazer estar aqui, e é uma grande honra, eu já tenho um curso, eu tenho outro curso, eu já li tal livro. Então o velho monge pôs uma xícara bem em frente àquele homem que não parava de falar. E começou a colocar chá e a encher a xícara. E a xícara começou a transbordar. E o homem, vendo a xícara transbordando, não sabia se avisava o monge, que devia estar distraído, ou pela idade. E a coisa começou a cair tanto chá para o lado de fora, para o pires, para o chão, que o homem parou de falar e disse: Senhor, está transbordando, não cabe mais a xícara, o chá. Então o velho monge parou e disse: exatamente como você, que da hora que chegou aqui não parou de falar. Você chegou aqui transbordando e diz que quer aprender comigo. Para aprender algo comigo, você precisa se permitir, se esvaziar. Se a xícara estiver vazia, vai ter espaço para novo chá. Mas se você ficar do jeito que está, você vai transbordar. E aí não cabe mais nada. Olha, dizem que só por esse ensinamento a viagem já teria valido a pena. Mas o monge ensinou muito mais coisas. Porque percebeu que depois dessa história havia mais espaço. Eu amo essa história. Eu vou explicar por que eu contei. Porque eu vou falar algumas coisas que talvez algum de vocês já tenha pensado. Não, isso eu já sei. Isso eu já conheço. É importante abrir um espaço dentro de você
para que as histórias possam agir, para que você possa refletir, para que quando você assistir essa live, ou você agora que está aqui ao vivo, se sinta presenteado no melhor sentido da palavra, que você possa se sentir de verdade uma luz que possa fazer a diferença. Malu, querida, eu sou um homem que adora abraçar, adoro. Eu tô com saudade do seu abraço também. E a hora que tudo isso passar, vamos estar juntos, abraçando. Jerusa, Deus te abençoe, Deus te guarde, viu? Bom dia, Cláudia! Cláudia, tão querida. Bom dia, Glória, querida. Gente, aqui está uma reunião de amigos. Andréia! Andréia Souza, que alegria! Que bom estar com vocês, viu? Que bom. A gente sabe que às vezes é um dia de 11 horas, que nem todo mundo consegue estar, e vocês pararem para estar aqui me ouvindo, é um presente muito especial. Quero agora pedir para a Luísa apresentar o nosso PowerPoint, porque eu fiz questão de dividir com algumas telas, porque eu vou trazer algumas informações a respeito de storytelling e de ciclo típico de aprendizagem, que a ilustração vai ajudar, principalmente para quem é mais visual. Aqui a gente tem existem vários ciclos típicos de aprendizagem. Eu gosto muito desse. O nível mais baixo dessa escala é nível 1, incompetente inconsciente. E agora eu vou, se vocês me permitirem, me usar de exemplo, já que a gente está numa ferramenta virtual. Eu ia dar um curso de storytelling para líderes, um dia presencial, no dia 25 de janeiro, para a Engie. E aí veio a pandemia. E aí o seu Álvaro, que é o dono da empresa, uma empresa que tem especializada em TI, em informação, falou para mim, nós não vamos cancelar a data, mas vamos fazer via Zoom. Nessa hora, eu estava no nível 1 dessa escala. Eu era incompetente, inconsciente. Eu não sabia que isso existia e não tinha competência. Então, ele começou a explicar. Zoom é uma ferramenta usada para reuniões. E aí, nessa ferramenta, você vai poder dividir em grupos, você vai poder dar aula com ela. E aí, depois dessa fala do Álvaro, eu passei para o nível 2. Eu não tinha competência para mexer no Zoom, mas já tinha consciência que ele existia. Nessa hora, eu poderia desistir e falar, ai, não, desculpa, mas o meu negócio é ao vivo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você tem uma oportunidade, mas você declina. Você fala, ah, não é o meu jeito. Ou você se desafia. No meu caso, eu precisava trabalhar e tinha o desafio como meta. Não, vamos fazer. Não sei quanto tempo vai durar a pandemia. E aí eu me tornei competente e consciente, porque ele me deu um treinamento para mim e para outros professores de como trabalhar, como utilizar a ferramenta Zoom. E eu comecei a utilizar de forma recorrente. Se eu usar muito, eu vou passar para o nível 4, que tem competência inconsciente. Vou dar um exemplo mais fácil. A minha mãe, e eu acho que vocês conhecem alguém, ou a mãe, ou a avó de vocês, a minha mãe tem uma habilidade extraordinária para cozinhar. Ela acende as 4 bocas e tudo acontece. Eu acendo uma e queima. A minha mãe consegue misturar os ingredientes com um profundo conhecimento de química inconsciente. Porque eu falo, nossa, que delícia, como é que foi feito? Ah, eu fiz a olho. O que ela chama eu fiz a olho é uma competência inconsciente do que ela sabe fazer. E fica tudo uma delícia. Agora, se ela precisar dar uma receita, ela tem que subir um nível acima. Maestria. Tem um procedimento. O contador de histórias, a pessoa que se dedica a viver da palavra, a formar pessoas,
o professor precisa ter maestria. Não basta ter a competência inconsciente. Se você quer formar, se você quer ter consciência dos amplos e inúmeros recursos que a arte de contar histórias possui, e por isso que ela é ancestral, e por isso que ela funciona tanto, você precisa ter maestria. Não basta ter a competência inconsciente, como muitos contadores têm, né? Que não querem estudar, mas têm isso como uma habilidade. Ou ter só a competência consciente. Eu sei do que eu tenho para fazer. Eu preciso ir além. Tudo bem? Perguntas a hora que vocês quiserem, fiquem muito à vontade de colocar. Luísa, meu amor, passe à frente. Aqui tem o professor Jeremy Brunner. Professor Brunner é muito conhecido, talvez alguns de vocês já vejam essa citação dele. Professor Brunner foi professor de Oxford, né? Uma das maiores e melhores universidades do mundo. E ele, de forma empírica, estudou e ele assegura que um fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado se ele estiver ancorado com uma história. Veja bem, esse é o professor Jeremy Brunner que está falando isso. Né? Ele está falando porque ele sabe. 20 vezes mais chances. Eu acho que é muito mais de 20. Mas, empiricamente, a gente sabe que um fato vem 20 vezes mais chances da gente se recordar se ele tiver amparado com uma história. Talvez vocês não se lembrem dos níveis que eu coloquei aqui. Talvez nem se lembre do professor Jeremy Brunner. Mas duvido que você vai esquecer a história de esvaziar, a história do monge. Pode passar adiante. Muito obrigado. Storytelling é uma poderosa ferramenta para motivar e inspirar pessoas através das histórias. Então, por exemplo, uma pessoa como Andréia Souza, falando como artista que ela é. Uma pessoa como Maristela Papa, que tem uma pós-graduação na arte de contar histórias, né, que estimula isso, né, a pesquisa, o conhecimento. Isso é muito importante, gente. Né? Isso é muito importante. A gente se apropriar com recursos internos, né, para motivar as pessoas, para inspirar com essas histórias. Né? Isso é genial. Como que a gente escolhe uma história? A gente conta uma história quando ela mexe com a gente. Quando ela mexe com os nossos sentidos. E aí você se apropria da história para poder contar. Não adianta começar a ler Clarice Lispector porque é 100 anos e aí eu tenho que fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro com isso. Não adianta eu querer fazer uma coisa só porque está na moda. Não adianta uma história fala direto ao nosso coração. Essa é a melhor história. E tem algumas linhas de pensamento que diz que é a história que nos escolhe. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Quando você conta uma história, a primeira pessoa que está ouvindo essa história que você está contando é você. Por isso, preste atenção nas histórias que você conta. Preste atenção nas histórias que você conta ao seu respeito quando você conhece alguém interessante. Você está com interesse, fletando. Como é que você fala da sua vida? Quando você conhece alguém que você ama, quando você conhece alguém profissionalmente, que histórias você conta? A seu respeito. Quais são as palavras que você repete mais? O que faz uma boa história ser uma boa história é a maneira como você conta. O pastor usa a mesma Bíblia. O padre também, né? Mas dependendo da igreja que você vai, aquele mesmo trecho bíblico, a mesma história, que a Bíblia também é um livro de histórias, faz muito mais sentido para você. Depende da forma e dos recursos que aquela pessoa tem para contar. E da sua disponibilidade para ouvir. O Ítalo Calvino diz que quem comanda a narração, na verdade, é o ouvido. Eu adoro essa citação dele, né? Porque é bem isso. O quanto eu estou disposto a ouvir aquela história.
Contos de tradição oral ou contos de autor? Bem, a gente viveu agora uma polêmica, eu não vou entrar em polêmica aqui, exatamente sobre isso, com editoras, sobre autores se queixando, reclamando, né? O nosso país está muito abaixo de qualquer outro país com relação a níveis de leitura e de livros. E não vamos entrar no mérito editorial, mas vamos falar da importância da gente dar acesso às pessoas a ouvirem histórias que são necessárias. Então, o conto de autor é maravilhoso e o conto de tradição oral, aquele que vem, que é milenar, como a história que eu acabei de contar para vocês, ele tem uma força imensa. E essa força imensa vem porque se essa história resistiu há séculos e séculos, isso quer dizer muita coisa a respeito dela. E a professora Nícia Grilo, de quem eu tenho total admiração, disse uma vez, dando um conto de sabedoria sufi para a classe e vendo a cara de alguns alunos atônitos, dizendo no seu não verbal, não entendi. Ela disse assim, não tem problema que você não tenha entendido o conto, viu? Ele continua bom do mesmo jeito. Eu adoro isso, porque literalmente é isso. Não importa se você gostou ou não, porque a história não vai deixar de ser boa ou ruim pela sua percepção, pelo você gostar ou não. A história é boa porque ela chegou até nós. Muitas vezes é a gente que não está preparada para ouvir essa história. Às vezes uma história que é muito significativa para a Luísa, que está me ajudando aqui em tudo, que é um coração de pessoa, pode não ser significativa para mim. Eu procurei escolher estar num outro lugar. Eu estava num lugar lindo para fazer essa live. Era ao ar livre, com árvores. A internet era um horror. Não dava, não ia. Não ia. Tentei mais cedo, fiz o teste. Restou para mim vir para o hotel aqui em São Jerônimo para poder fazer aqui. Para que vocês tivessem um som bom e uma imagem boa. Aliás, por favor, coloquem nos comentários se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo. Eu estou até procurando aqui se tem comentários. Escrevam, a Luísa vai me passando por aqui também, se tá tudo ok, se vocês estão vendo, se vocês estão ouvindo bem, né? Isso é importante para cada um de nós. A história precisa nos emocionar, arrepiar. Isso, Maria da Glória. Ela precisa falar direto ao nosso coração. Ai, tem uma frase da Andréia. Contar é preciso. Contadores são indispensáveis para divulgar e escoar a produção editorial. É isso. É isso. É isso. Sem o contador, perde-se a maior divulgação que um livro ou uma história pode ter. Né? É uma bobagem sem fim achar que por causa de que eu já conheço a história eu não vou comprar o livro. Muito pelo contrário. Se a história tocou o meu coração, eu quero ter o livro para ter ela pertinho de mim. Eu quero baixar, eu quero salvar, eu quero ter, porque ela me acompanha. Lindo. Está tudo perfeito, Benedita. Ok, olha, a dona Regina está aqui. Esta é a pessoa que primeiro me contou histórias. A minha mãe. Então, uma mãe faz um trabalho para a vida do seu filho quando ela conta uma história. A minha mãe, além de contar histórias, eu gosto de repetir isso, eu vou me permitir falar aqui para vocês. Quando a gente morava no Morro São Bento, a minha mãe sempre teve medo de trovoada. Então, ela cobria os espelhos, e aqui deve ter gente que já passou por isso com alguma coisa em casa, queimava a palma do domingo de Ramos, ficava toda a luz de vela, porque desligava o relógio, não podia pôr a mão em faca, nem tesoura. E à luz de vela, minha mãe fazia teatro de sombras e contava histórias inventadas. E eu ficava encantado. Depois a minha mãe trazia disquinhos coloridos e eu punha na vitrola, livros. E ela estava abastecendo a minha criatividade. Estava dando estímulos. Então,
Aqui, quem está assistindo essa live, que é mãe, que é madrinha, que é vó, que é padrinho, que é professor, está fazendo um trabalho importantíssimo quando você está incentivando. Então, obrigado à minha mãe, que eu amo de paixão. Vou seguir aqui com vocês. Minha mãe também, Maria da Glória. Camila! Conexão com Santos! Alessandra! Nossa, tá uma reunião, que legal. Um beijo, Ale, obrigado de coração. Um beijo, Camila, Deus te abençoe. Maristela Papa, acabei de falar de você, Maristela. Não sei se tu ouviu eu falando do seu trabalho maravilhoso com a pós-graduação. Um trabalho para o Brasil. Claudinha! Um beijo. Ai, que legal. Ai, gente, olha, o virtual ele pode ser real, porque a gente está aqui ao vivo. Eu acho isso sensacional. O corpo fala, a construção da história. Eu vou contar uma fábula, eu vou contar um mito, uma lenda. Né? O mito é a forma mais primitiva da história, né? Quem tem a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Joseph Campbell com o poder do mito, sabe bem o que eu estou falando. O professor Campbell foi o maior estudioso de mitologia do século passado. Quem gosta de Guerra nas Estrelas, com certeza vai lembrar que o George Lucas era fã do Campbell, que nos anos 40, em 1949, publicou um livro chamado O Herói de Mil Faces, aonde ele fazia um estudo profundo em diversas culturas do mundo sobre o monomito, né? Sobre os passos da jornada de um herói. E porque uma história funciona em qualquer lugar do mundo, né, quando ela tem esses elementos. Isso, é claro, interessava aos roteiristas de Hollywood, que queriam produzir filmes que fizessem sucesso em qualquer parte do mundo. E George Lucas era um desses roteiristas, e que quando em 1977 estreou o filme Guerra nas Estrelas, fazendo um sucesso estrondoso e assombroso, tinha muita coisa do Herói de Mil Faces naquele roteiro. E aí, quando a vida dele melhorou, né, como ele ficou muito bem, ele comprou um rancho, né, um rancho que batizou com o nome de Skywalker, e convidou o professor Joseph Campbell para passar 2 verões lá. E chamou um cara genial, que é o Bill Moyers, da TV americana, para entrevistar o professor Campbell. E aquelas conversas se transformaram no livro O Poder do Mito, que fez um estrondoso sucesso no mundo inteiro, e uma série de TV, passou no Brasil na TV Cultura, tem hoje no YouTube, é genial, é genial. Infelizmente, o Joseph Campbell não viveu para ver esses sucessos todos, ele faleceu, vítima de um câncer. Mas a sua obra permanece, Máscaras de Deus e tantos outros. Não posso falar muito, que já a Luísa vai dar um sinal dizendo: Senhor, você não para. O mito é a forma primitiva, né? Eu não sei porque que tem trovão e eu crio um Deus, eu crio um mito para explicar aquele fenômeno natural. A fábula vem bem depois, né? As primeiras fábulas têm 7.000 anos, né? E surgiram na Índia, e vão fazer grande sucesso 2.500 anos atrás na Grécia, através de Esopo. Eu tenho um curso que eu dou só sobre fábulas, né? Se Deus quiser, vou conseguir fazer isso presencialmente no Santo Amaro, né? Para estar pertinho de vocês, ou até virtualmente, como um curso, uma oficina, porque vale muito a pena a gente poder estar oferecendo essas ferramentas. A lenda sempre mescla algo extraordinário com um fato real. Então a gente tem em Guaratinguetá, em São Paulo, um enorme casarão que pertenceu a uma mulher que era loira, mais para ruivo do que para loiro, né? Mas, enfim, muitos anos depois ela vai falecer, e depois aquele casarão vai virar uma escola estadual. E os alunos relatam de ver uma mulher loira no banheiro. E começa a surgir a lenda da loira no banheiro, que mescla a pessoa que morava naquela casa, que é essa senhora, com o local. E depois a lenda vai se espalhando, e aí a gente tem hoje, quase toda escola tem uma loira no banheiro.
O poder da fala. Escrevam aqui se na hora que eu estava contando a história, né, do monge da xícara, algum de vocês, escrevam nos comentários, coloquem de verdade, se você conseguiu visualizar aquilo que eu estava falando. Se sim, coloca sim, ok, porque eu só tinha a palavra, mas a palavra tem um poder enorme. Através da palavra eu vou gerando imagens. Eu vou dramatizando essa história, que não é fazer teatro. Teatro é uma outra coisa. Bons atores de teatro podem ser péssimos contadores de histórias, né? E excelentes contadores de histórias podem passar vergonha se forem fazer teatro. São coisas bem distintas. São estudos diferentes. Tudo bem? Vamos seguindo. Vou pedir para a Luísa passar aqui à frente e vocês vão colocando aqui os comentários de vocês. A live também vai ficar salva, vocês podem passar para outras pessoas. Gosto muito de falar com educadores, né? Daí a minha conexão com o trabalho seríssimo que faz a Maristela Papa, né? De levar a contação de histórias para educadores, né? É muito sério isso. O professor que conta história, qualquer que seja a sua matéria, porque a gente trabalha de forma interdisciplinar, ele consegue fazer isso. A própria Andréa Souza viaja o Brasil dando formações e tantos outros contadores que a gente conhece, né, que trabalham com isso, trabalham com estimular o professor a ter ferramentas, né? A gente está sendo tão cobrado ultimamente por conta, né, da educação online. Em poucos meses teve que avançar mais do que uma década. E professores tendo grandes dificuldades de lidar com a câmera para poder passar o conteúdo. Eu asseguro a cada um de vocês que o professor que abriu a câmera, como eu estou fazendo aqui agora, e ele contou histórias, ele teve um outro tipo de desempenho, outro tipo de resultado. Ele soube trabalhar com as histórias junto com seus alunos. Eu teria aqui diversos cases de storytelling para poder estar passando para vocês, de trabalhar na sala de aula, né? Problemas de matemática, trabalhar com o homem que calculava do Malbataan, que espetáculo aquele livro, e de que forma genial a gente pode trabalhar. Trabalhar geografia, trabalhar português, trabalhar a química. Tudo isso é possível desde que o professor esteja disposto, né? Soninha, que é uma pessoa maravilhosa, conheço o trabalho da Soninha, como educadora, né? Uma pessoa comprometida, fez um trabalho lindo com Semeando Histórias, agora está fazendo um trabalho lindo com o Cláudio, uma pessoa de um coração enorme. Então, sabe o quanto isso é importante e o quanto isso marca para o aluno, o quanto o aluno sai impactado. Agora, é preciso estudar. Eu insisto com isso, gente, sabe? Eu insisto. Por isso, essa iniciativa do Centro Cultural Santo Amaro, ela é importantíssima. Ela está trazendo grandes nomes, né? Giba Pedrosa e tantos outros. Eu tenho medo de começar a falar o nome e me perder. A quantidade de pessoas que semanalmente estão aqui nessas lives trazendo conteúdo. É muito importante. E fica claro para quem está ouvindo se a pessoa é um embuste, se ela não tem conteúdo. É importante estudar, é importante estar disposto a aprender. Sabe? O contador de histórias ele tem que ser bom ouvinte por excelência. Precisa ter humildade, a gente nunca sabe nada. E, ao mesmo tempo, a gente está sempre disposto a aprender. E o aluno percebe isso. Quando o professor é o dono da verdade, ou quando o professor está disposto a querer aprender, a querer dividir com os alunos, a querer fazer parte dessa experiência. Então, eu convido cada um de vocês, né? A Benedita trabalha com os bebezinhos. Eles ficam hipnotizados quando escutam uma história. Ficam mesmo. É impressionante como a criança, mesmo bem pequena, ela consegue. Né? É o tom de voz, né? É o jeito de contar.
aquilo está dizendo alguma coisa. Né? As plantas reagem às histórias, sabia? Os animais também. Que dirá nós? Tudo bem? Seguindo adiante, daqui a pouco Luísa manda seu recado. Alexandre, a gente tem horário. O processo criativo. Eu adoro essa imagem do Stanley Clark, que é um grande ilustrador, século retrasado, e ele é maravilhoso. E eu gosto, porque no meu trabalho o processo criativo é literalmente, como diz essa ilustração, ele é uma chave. É uma chave que permite abrir muitas portas, né? Por isso que tem aqui uma pauta de observação, né? O contador de histórias aprende observando o mundo, a realidade, e com ela faz um paralelo ao mundo fantástico da imaginação, onde os contos residem. Essa é a pauta de observação que eu trago no meu curso de storytelling. Né? O quanto é importante formar de verdade, o quanto é importante a gente estar disposto. Quando o contador de histórias faz o seu repertório e diz assim, eu tenho esse aqui, e é isso que eu sei fazer, eu vou contar aquela, porque aquela eu gosto de contar, e ele não se desafia. A Delvane, contar não é somente abrir o livro, é ler, precisa adentrar as histórias, fazer parte de corpo, alma, coração, assim penso eu. É claro, o livro, ele é um suporte. O livro está mostrando de onde a história vem, a gente está estimulando a leitura, mas tudo vai vir dessa experiência, Delvane. Você está correta. E quanto mais eu tiver elementos internos, melhor vai ficar. Aí você pode pensar assim, mas a minha avó contava história super bem e não tinha curso. Sim, mas a sua avó tinha elementos internos e recursos muito bem preparados. Talvez de forma de competência inconsciente, como eu coloquei lá naquele nível 4. Nem ela sabia que tinha. A gente está vivendo uma sociedade que a maioria das vezes é tudo para fora. É tudo imagem. Olha o Instagram. Imagem, imagem, imagem. A gente está conversando e a pessoa diz assim, vai falando que eu estou ouvindo, eu quero a morte. A morte com o tridente, com a gadanha. Quando a pessoa pega o celular e fala assim, não, eu estou te ouvindo, vai falando. O contador de histórias, ele tem um espaço enorme nessa sociedade. Ele tem um espaço que precisa ser ocupado com estudo, ocupado com trabalho de recursos internos, para tornar essa experiência significativa. E com a idade que eu tenho, 52 para fazer 53, eu consigo identificar, a partir da primeira frase, a partir da segunda frase, se o contador de histórias tem elementos internos ou não. Dá para saber se a pessoa está contando de boca, se ela abriu o livro, como colocou a Delvane, se ela está preparada ou se ela não está. Eu não acho isso engraçado, quando a pessoa não está preparada. Acho muito sério isso. Muito sério. E um dia desse a pessoa estava me falando, ai, não precisa levar tão a sério. Eu levo. E aí eu fiz um paralelo. Se uma enfermeira pega um medicamento e diz assim, ai, eu não sei, se é 30 ou é 50 gotas, ai, vamos ver. Você acha isso engraçado? Se é com a sua mãe, se é com a sua irmã, se é com o seu filho? Não. Quando um médico faz alguma coisa com o paciente ou enfermeiro, é grave. E é para uma pessoa. Quando um professor faz algo assim, é mais grave ainda. E às vezes é para 20, é para 30 pessoas. Seguindo adiante, eu vou... Andréia. Ai, a história para cachorro no Parque Severo Gomes, aqui em São Paulo. Foi mágico. Olha, quando eu fico lendo, já contei história para cachorro no Parque Severo Gomes, aqui em São Paulo. Eu fico encantado porque eu estou lendo, mas a voz que eu estou ouvindo aqui é da Andréia. Foi mágico. Estava chuvoso. O povo sumiu. O cachorro ficou. Contei a história. Onde está o Bolinha? Bolinha é um cachorro que gosta de brincar de esconde-esconde. O cachorro prestou muita atenção. E no final, ele uivou. Ai, olha,
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque ali tem uma conexão. É uma conexão. E ele está percebendo o seu coração. Talvez não tenha compreendido todas as palavras, mas entendeu o seu sentimento. Por isso, quando tem aqueles encontros de contadores de história, que vem uma pessoa de outro país que às vezes tem dificuldade, Regina Machado faz isso brilhantemente, né? Trazendo com Boca do Céu, né? Fazendo esses intercâmbios. E aí a gente vê, às vezes, aquele contador com dificuldades da língua, mas você entende o sentimento que ele está trazendo. Muito legal. Muito legal. Venha tornar a sua comunicação mais eficaz a partir da linguagem hipnótica das histórias, né? Eu gosto de usar essa chamada quando eu preciso sensibilizar aquele gestor da importância disso. Então eu falo assim, o bom líder é sempre um grande contador de histórias. Então essa live vai ficar salva, mande para gestores, mande para pessoas, gente que cuida de gente, que precisa contar e saber ouvir histórias, precisa trabalhar essa linguagem que é de verdade hipnótica. Pode seguir adiante. Aí eu tenho várias ferramentas que eu utilizo, né? Uma delas é uma sensibilização a partir de uma palestra, que é maior do que a gente está fazendo aqui agora, mas que traz elementos técnicos sobre isso, do quanto que é importante, pode seguir adiante. O outro é esse trabalho que é em cima de fábulas, né? Como é que eu posso, com uma história tão curtinha, com 2 personagens e um conflito, falar direto ao coração. Jesus fazia isso com as parábolas, né? É muito forte. Pode seguir adiante. O despertar do seu contador de histórias, vou fazer em São Paulo, dia 5 e 6, né? São 16 horas presenciais, para a gente mergulhar nisso tudo, para a gente pensar. A jornada do narrador, o que eu tenho adiante para poder ver? Mais de 16 horas, 32. Seguindo adiante, escrever, contar e comunicar. E aí, com 48 horas, eu dou um certificado de introdução ao mundo mágico das histórias. Gente, tem muito aprendizado e muito conhecimento. Então, desconfie de qualquer curso ou de qualquer oficina que numa tarde está dando um certificado e te formando contador de histórias. Cuidado com isso. Pode seguir adiante. É preciso impor algumas metas a nós mesmos. Eu quero ser um professor melhor, eu quero ser um gestor melhor de pessoas, eu quero ser uma avó melhor, eu quero ser um pai melhor. Então, eu imponho essa meta pessoal e a partir daí eu começo a estudar, eu começo a ler, a pensar, a observar. Isso é um processo criativo que não tem fim. Por isso que eu falei e apresentei para vocês os cursos, não porque eu quisesse vender curso aqui, eu estou mostrando o método que eu pratico e que eu acredito, já que é um workshop aqui, né? A gente precisa ter bibliografia, precisa ter leitura, precisa ter conhecimento para de verdade a gente poder inspirar. Aqui tem uma frase, pode apertar para mim, Luísa, por favor, que é só um estímulo do que você pode fazer, né? Individualmente, não porque é cobrado, porque a diretora pediu. O que eu posso fazer comigo mesmo como uma meta pessoal para ser uma pessoa melhor? E no slide seguinte tem uma frase de um homem que tinha muita dificuldade para lidar com pessoas. Steve Jobs, um homem que teve tudo, né? Uma fortuna, uma das maiores fortunas do mundo, que não foi suficiente para obter a cura do câncer de pâncreas, que tirou ele a vida e não permitiu que ele visse os seus filhos crescerem. E Steve Jobs, num dos discursos mais famosos dele, tem uma citação que eu adoro, que diz assim: tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que realmente você quer se tornar. Todo o resto é secundário. Então veja de verdade, você com você, o que você quer se tornar? Ouça a sua intuição, a voz do seu coração. Presta atenção. O seu sistema sabe o que é melhor para você.
o seu corpo avisa. Você vai urinar e a urina tá escura, é o rim te avisando, quero água. Se você começar a ficar com medo cristaliza. Aparecem cristais e pedra nos rins. Você guarda uma mágoa muito grande, o órgão que está associado diretamente à mágoa é o pulmão. E aí você nunca fumou e tem câncer de pulmão. Os italianos têm um ditado que diz: a mente sofre, o corpo chora. A maioria das doenças surgem primeiro aqui na mente. O contador de histórias é um curador, como diz a Andréia, né? O quanto é importante a gente trabalhar com a palavra. E agora eu vou para a última parte do nosso trabalho, para poder encerrar. Maria de Socorro, também concordo, levamos muito a sério, porque senão as histórias perdem o verdadeiro sentido de curar, de levar alegria. É isso, Maria de Socorro, é exatamente isso. A gente precisa, com alegria, sem ser sisudo, levar a sério esse ofício. Por isso que esse art show é muito importante. Desconfie de discursos milagrosos, não existe. Existem estudos e muita prática. Perfeito, Camila Genaro. Perfeito. Não existe milagre quando se trata disso. Palestra show, por sinal, nos leva ao riso, ao choro, a piscar de olhos. Ah, Helenice! Adorei, adorei, adorei. Nossa vida é feita de histórias. E a nossa vida é feita de escolhas. Nós estamos chegando na última parte do nosso workshop e aqui eu trago as histórias pessoais e o quanto as histórias pessoais podem nos inspirar. Você não pode mudar o fato, mas pode dar um novo significado. Nessa próxima foto, vocês vão ver o meu irmão em Budapeste. Hoje de manhã eu contei essa história aqui. Meu irmão adorava viajar. Na sua última viagem, a gente fez o leste europeu. Fomos para os campos de concentração em Auschwitz. Fizemos a República Tcheca, fizemos a Áustria, fizemos a Alemanha e terminamos a viagem em Budapeste, na Hungria, com uma praça cheia de corações, para falar sobre a saúde do coração. Meu irmão ficou encantado e escolheu um coração de tecido e pediu que eu batesse essa foto. E quem me conhece, já deu para ver um pouco aqui, sabe que eu sou exagerado. E ele disse assim, você não vai levar um coração? E eu falei, Eduardo, vamos levar um saco de corações para o Brasil. E meu irmão disse, pega só um. Quando a gente chegar lá, a gente vai se inspirar para fazer algo assim. Mas eu, sempre exagerado, já fui com meu inglês ruim, falando gift, aí minha Brasília, e fui pegando um pacotinho com os corações. E o meu irmão disse, tudo nessa viagem foi lindo, mas essa praça, com corações, a gente não pode esquecer. E um ano depois ele vai falecer aos 38 anos do coração. E aí, é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho. E aí eu só tinha uma opção, fechar a companhia. Porque eu não era administrador, eu só era ator. Mas se eu tivesse falecido, meu irmão não ia fechar a companhia de teatro. Então eu continuei com o trabalho e a partir da fundação de uma ONG que leva o nome dele, a Associação Eduardo Forchini, comecei a incentivar as pessoas a contar histórias em creches, casas de repousos e hospitais. Por isso que eu estou contando essa história para encerrar esse workshop. Ela tem muito a ver com o projeto. Surgiu o projeto Semeando Histórias. A Maria da Glória, que está aqui nessa sala, participou da primeira turma desse projeto. O Juraci, que essa semana nos deixou vítima da Covid e que foi vice-presidente da Associação Eduardo Forchini, também fez parte dessa turma. O projeto Semeando História nasceu para levar essa contação de histórias em muitos lugares.
E ele fez coisas lindíssimas. E faz ainda hoje, em hospitais. E hoje a gente tem uma parceria com a Viva e Deixa Viver. Mas o meu irmão partiu em 2011. E quando faltava 3 meses para fazer um ano da passagem dele, a minha mãe pediu que fizéssemos uma missa. Mas eu lembrei daquela foto e comecei a pedir para que as pessoas fizessem um coração de qualquer cor e de qualquer tamanho, desejando o bem para quem elas não conhecem. Porque se eu faço um coração e eu dou para a Luísa, é esperado, ela está me ajudando. Se eu faço um coração e dou para minha mãe, é o mínimo que um filho pode fazer. Dou para minha irmã, para minha sobrinha, Luz. Mas se eu faço o coração e dá trabalho fazer o coração, e eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração tenha uma boa família. Tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde. Tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. E depois que o coração está pronto, eu tenho desprendimento de doar, sem saber quem vai pegar, é uma ação do coração. No dia 2 de agosto de 2012, a praça em Santos tinha 60 mil corações e mais de 25 mil pessoas. Pessoas que, como vocês que estão aqui assistindo essa live, acreditam na força do amor. A partir daí, a cada ano a gente começou a arrecadar agasalhos, alimentos e brinquedos. Esse ano foram 113 toneladas de alimentos. Parceria com o Instituto Maurício de Souza e com a Elba Ramalho. Todos os estados do país, através da Rede Brasil de Histórias de Todos os Cantos, baixaram o aplicativo. 19 países participaram. A Rede Brasil de Histórias de Todos os Cantos faz um trabalho seríssimo e eu tenho orgulho de ser um dos zeladores dessa rede. Pessoas que acreditam na força do amor. Aí tem os números, para quem gosta dos números, e que é importante a gente prestar contas. Mas eu estou aqui para encerrar e dizer para vocês, acreditem na força que tem no coração. Acreditem na força do amor. Acreditem no que a gente é capaz de fazer. Porque eu só tinha uma foto e eu ia nos lugares exatamente segurando essa foto. Beleza. Eu ia com essa foto, eu ia contando essa história. A força que tem uma história bem contada, quando ela é contada literalmente de coração. Agora eu vou encerrar e eu vou pedir que para vocês, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. É só alguns segundos. E de olhos fechados, você se desliga do mundo lá fora e presta atenção no seu mundo aí dentro. Você está de olhos fechados. E de olhos fechados, você é capaz de ver, de ouvir e de sentir. Você está de olhos fechados e você respira fundo pelo nariz e solta o ar pela boca. Você está de olhos fechados e você se vê num lugar lindo. Presta atenção que lugar é esse que você está. Você está nesse lugar tão bonito e vai aparecer para você nesse lugar uma pessoa que te contou e te conta histórias. Presta atenção em quem veio te visitar. Quem veio te visitar estava com saudade de você. Quem veio te visitar estava pensando em você. Quem veio te visitar faz parte da sua história. Você é capaz de olhar nos olhos dessa pessoa e você tem tanta gratidão porque essa pessoa te inspirou com a convivência e com a história dela, que mexe com a sua história. Essa pessoa está indo embora e você se sente tão bem que você coloca a sua mão no seu coração. Por favor, coloque a sua mão no seu coração. E agora, de olhos fechados, eu peço que você repita comigo algumas palavras baixinho, mas de um jeito que você consiga se ouvir falando.
Então você repete comigo assim: meu Criador, peço ao Senhor que abençoe as minhas palavras, que abençoe as minhas histórias. Abençoa, Senhor, a minha intuição. Abençoa o meu coração. Abençoe a minha família. Abençoe o nosso mundo. E que eu possa contar, que eu possa recontar, que por onde eu andar, eu possa espalhar amor. Tanto amor. Em seu nome. Assim seja. Amém. Respire fundo pelo nariz. Solte o ar devagar pela boca. Você se sente bem. Você está no workshop. A arte de contar e encantar com histórias. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo nosso encontro significativo. Quem estava aqui tinha que estar aqui. Quem vai ver essa live depois tinha que ver. Tudo sobre os desígnios de Deus. Ele sabe de tudo e sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Ele é o grande escritor e contador de histórias. A gente só precisa estar com o coração preparado para ouvir. Quero agradecer a cada um de vocês, em particular a Luísa, que no sábado fez um ensaio comigo para que esse programa pudesse estar aqui. Obrigado, Débora. Obrigado, Soninha. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado. Gratidão. Todo contador é um benzedor. Essa frase é da Andréa Souza. É isso. Exatamente isso. Gratidão, Glória. Muito obrigado. Obrigado por você estar aqui. Você que tem uma história linda e de superação com a Covid. Parabéns a você, ao seu marido. Maravilhoso, né? Parabéns aí. E a fé. Maria de Socorro. Nossa, até chorei muito forte. Gratidão, Camilo, muito lindo. Obrigada a você, Maria de Socorro. Isso é conexão, por isso é real, é virtual, mas a conexão ela é real, ela é verdadeira, mexe de verdade, né? Porque são corações que estão conectados. Por isso é muito forte. Queria que vocês colocassem aqui em uma palavra como foi o nosso encontro. E eu quero me despedir agradecendo, né? Andréia, pela confiança, ao Centro Cultural Santo Amaro, um verdadeiro oásis, né? Um oásis. A Marcinha, uma das zeladoras da Rede Brasil de Histórias de Todos os Cantos. A Marcinha é uma daquelas pessoas que tem uma presença, né? Em teatro fala presença cênica. O Guilherme, que é ator, está trabalhando comigo onde eu estou aqui em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. A gente estava falando disso na ida, né? A Marcinha tem isso, tem essa luz dela, né? A chegada dela, né? Sempre com muito coração. E está cuidando de forma brilhante do seu pai. Isso quer dizer muita coisa ao seu respeito, Marcinha. Um beijo a você e a Alagoas. Ô, Helenice, enriquecedor, que palavra linda. Foi um encontro enriquecedor. Muito obrigado. Maristela Papa, perfeito. Toda a minha gratidão a Maristela que venceu a Covid. Maristela na UTI já está contando histórias. Que exemplo, que história linda, linda a história da Maristela. Nesses tempos tão terríveis, a gente tem uma história de superação como essa, né? Além de ela ser uma exímia contadora de histórias, uma educadora, ela tem essa história da vida, da gratidão, né? A William, a família que ela constituiu, né? A mãe dela, né? E a irmã, toda
a energia que dá em volta da Maristela. Obrigado, Maristela, obrigado. Amor ao ser humano, Maria da Glória, muito obrigado. Obrigado. Encantador, Patrícia. Que legal! Que legal. Soninha, amor, amor, muito amor. Delvane, gratidão. Obrigado. Aprendizado, Cláudia. Cláudia é o meu lado racional. Cláudia sabe tudo, tudo. Mulher centrada, mulher de Excel, de planilha, e que tem um coração enorme, cheio de histórias. Cláudia que está gerindo o Projeto Pólen, presidente do Instituto Cultural Vasco Carmã, e que gerou, e que levou a Andréia e tantos contadores no nosso Marco Aurélio. Esse ano a homenagem é para os 25 anos da Associação dos Amigos das Histórias. Obrigado, Cláudia, por estar aqui. Refrigerante. Ah, que lindo, lindo. Restaurante, é isso? Que restaura. Repousante, que traz o descanso. Enriquecedor. Ah, Simone, a Bárbara, que eu amo de paixão. Luz. Simone, obrigado, amor. Encontro enriquecedor. Obrigado, Benedita. Obrigado, Débora. Compaixão. Se colocar no lugar do outro. Gratidão é a palavra final. Maria de Socorro. Obrigado. Marcinha Luz. Eu pus essa música que diz assim: a nossa casa está em todo lugar, a nossa casa é onde a gente está. Jerusalém, um caminho para a alma. A casa do contador é a estrada. Ó, a mamãe, amor além da vida. O amor é maior que tudo, é maior que a morte. Então vamos amar hoje e sempre. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz. Ai, que lindo que foi! Tem aqui as minhas redes sociais. Vocês podem ter o canal do YouTube, entra, ativa notificações com o sininho, tem meu WhatsApp se precisar de alguma coisa, tem o Instagram, tem o Face onde a gente está. Curtam o Centro Cultural Santo Amaro, está com uma programação imperdível. Já acabando as eleições, eles voltam para as redes sociais deles e curtam de perto e, se possível, vão lá pessoalmente para você sentir aquela energia toda que tem aquele espaço abençoado. Obrigado, gente. Deus abençoe.